Boa tarde! E aqui estamos nós no programa mais assistido aqui na Serra Alta, no Sofá da Adelaide, no Virtuarte, Festival Virtual de Arte na Serra Alta da Mantiqueira. E hoje tá bem interessante também, viu, gente? Hoje nós convidamos uma moça, uma mulher surpreendente. É uma ativista cultural, mãe, professora aqui também, no nosso espaço de leitura. Ela estudou figurino, ela é figurinista de teatro. E mais, com toda essa pandemia, ela conseguiu ministrar um curso online de teatro. Estamos hoje aqui com essa mulher incrível, Ana Ribeiro. Oi, Vanderlei. Boa tarde, Ana. Boa tarde, obrigada pelo convite. E tá confortável o sofá? Nossa, super, maravilhoso, decoração, clima, a equipe, tá? Bom Tô demais. me sentindo chique, Olha, e hoje, você prepare-se aí, porque eu vou contar uma novidade da Ana, viu, gente? Vai pensando. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre a Ana menina. Bom, quando eu era pequena, a primeira infância mesmo, né? Até uns 8, 10 anos de idade, a gente morava em São Paulo, né? Capital. Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe são bem nômades, assim, né? Ciganos, né? De mudar muito de lugar. E depois, quando eles se casaram e tiveram eu mais minhas duas irmãs, a gente também se mudava bastante. Mas esse comecinho a gente morava em São Paulo, na Praça da República, num apartamento antigo, aqueles apartamentos grandes, né? Que tinham e que tem ainda, né? E ali a gente, nossa, brincava, né? Tem aquela fase antes de ir pra escola, eu fui pra escola só com 5 anos. Então, até essa idade a gente brincava muito em casa. Meu pai e minha mãe fizeram um pacto entre eles que não deixariam ninguém, com ninguém, né, para ser cuidado. Então, os dois que cuidaram da gente. Então, quando um estava trabalhando, era o outro que ficava, e assim foi. E aí, lá, meu pai, principalmente, era o que fazia todas as ideias de brincadeira, né? Trabalhava esse lado lúdico da gente. Então, foi muito rica a minha infância. Então, já fazia dança, né? Inventava música de dançar e teatro e... Enfim, e tudo assim, não é os brinquedos... Tinha os brinquedos prontos, né? Mas muito também com as coisas que a gente inventava e que meu pai inventava. Muito interessante. Já é a terceira pessoa que fala que os brinquedos ficavam todos lá na estante, porque gostavam mais de criar brincadeiras. Assim, a gente tinha, claro, tinha os brinquedos, a gente brincava com eles, mas como meu pai também, acho que o meu avô fazia isso com ele, né? Pegava pedaços de tecido, inventava cabaninha, pegava a cadeira, colocava uma atrás da outra, aí dava a peneira para alguém para ser o motorista do ônibus e a gente entrava no ônibus. E às vezes na área, lá fora, onde tinha o parapeito, mas era bem alto, ele colocava bastante água com sabão pra gente escorregar. Então era bem legal, assim, nem parecia que a gente estava em São Paulo. A gente ficava em casa, muito em casa, mas era muito divertido, assim. Que bacana. E nessa época, os meus avós moravam pai e mãe da minha mãe. Eles moravam no mesmo prédio. Então a gente bolava as coisas e ia lá em cima, ou eles desciam para apresentar. Então isso eu fazia desde sempre. Que Criava legal. as coisas para apresentar para os meus avós assistir. E uma curiosidade, né? O teu pai que fazia, você falou aí, né, essas brincadeiras. O teu pai, qual a profissão do teu pai, Ana? Nossa, não, meu pai ele foi para a área, não tem nada a ver. Assim. Meu pai ele foi enfermeiro. Depois ele foi tentar na Itália estudar medicina e acabou trabalhando no consulado brasileiro de lá. Depois da gente ter voltado para o Brasil, né, que a minha mãe e meu pai se conheceram na Itália. São brasileiros, mas se conheceram lá. E eu nasci lá, nasci em Milão. E voltei. Uau! E voltei Gente, olha aí, a Ana nasceu em Milão. Sim. Vocês sabiam disso? Sim. E sou milanesa, como diz minha mãe, né? Passada no ovo na farinha. Sou. Aí com 1 ano e meio a gente voltou.
E meu pai acabou depois, com o tempo, trabalhando e fazendo um curso para ser corretor de imóveis, que é o que ele trabalha até hoje. Mas ele é muito também da área da saúde, né? Então, esses dois lados. Mas não tem muito a ver. Eu acho que é muito da família do meu pai. Essa coisa da brincadeira, essa coisa de um brincar com o outro. E o meu avô, diz meu pai que também meu avô fazia isso com ele. Então, sim, é uma coisa meio, sei lá, de família, sabe? De família. E sua mãe, Ana? A minha mãe, ela sempre foi uma mãe, assim, muito companheira da gente, e é aquela mãe que você tem as ideias mais mirabolantes, mas ela sempre acha ótimas as suas ideias. Por mais que por dentro ela esteja gelada, branca, preocupada, ela, nossa, que ótimo, vamos ver então o que a gente faz. Ver, né? Ai, lindo. Então sempre apoiou muito. A minha mãe é médica, mas ela é geriatra e gerontóloga, né? Ela foi fazer a especialização dela na Itália. Mas quando ela chegou aqui no Brasil, depois de um tempo, ela resolveu trabalhar nas faculdades abertas da terceira idade. Então ela foi uma das pioneiras, uma das professoras pioneiras a trabalhar nesses projetos, nessas faculdades abertas da terceira idade, na PUC, na Santana, né, em tantos outros lugares, na Campos Sales. E aí ela resolveu trabalhar com a prevenção, né? Ela acredita na prevenção e não na doença. Ela não acha que a pessoa tem que envelhecer e adoecer. Então ela sempre foi para esse lado, de professora. E escreve muitos livros, com os alunos dela também, já escreveu uns 11, 12 livros, vive fazendo esses trabalhos, ela mesma vai atrás da gráfica, ela não lança por editora, também pioneira, independente, autônoma, sacudida. Então tá aí a resposta, tem a resposta dessa Ana tão presente, né? Sim. Mas me fala como que chegou essa questão de fazer teatro. Sabe, Vandela, é muito engraçado você me perguntar isso, porque eu sempre na escola gostei muito de história, mas sabe a disciplina, história? E eu fazia questão de tirar 10 nas provas e no boletim. Durante meu tempo inteiro de escola, era a única matéria que eu me obrigava a estudar, porque eu gostava muito. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu queria prestar vestibular de história para ser professora de história. Mas as minhas ideias eram muito fora da casinha, porque eu queria dar aula de história antiga e chegar na aula vestida do personagem que eu ia dar aula. Então, por exemplo, se fosse Egito, eu ia chegar de Cleópatra e falar com os alunos como Cleópatra. Então, eu tinha essas ideias. Então, eu ia prestar vestibular para história. Então, eu fui prestar na USP para história e fui prestar em Ouro Preto para artes cênicas, que é teatro. E eu lembro, e era licenciatura, e eu lembro que quando eu fui fazer a prova da USP, que eu cheguei lá, que na minha época era assim pelo menos, parecia um jornal com várias páginas, e não tinha espaço para você fazer os cálculos, não tinha espaço para você responder nada. Eu fiquei tão irritada com aquilo, eu falei assim, gente, isso é uma falta de respeito. Eu não vou me esforçar para fazer essa prova. Eu fiz lá de qualquer jeito. Falei, bom, agora eu vou ter que me dedicar a fazer a prova de Ouro Preto, que era em Pouso Alegre. Quando eu sentei lá para fazer a prova, que eu vi aquele caderno todo arrumadinho, 3 perguntas por página, aquele espaço para você fazer as contas, aí eu falei, é aqui que eu quero passar. Olha lá, tá aí uma dica, né, para essas fundações. Sim. Tá aí uma dica para os professores até, para os diretores de escola, que olha como a prova, a organização dos testes, ele também influencia na opção, na ação do aluno ao responder as questões. Ó, sim, importante. E você vai fazer um vestibular, pelo menos na minha época, né? Um tempo passo atrás, todo mundo na mesma sala e todo mundo comendo barrinha de cereal, olhando pra você, querendo te matar, sabe? Tipo, não é uma coisa assim, vamos ser companheiros da mesma turma. Não, é tipo, você é meu adversário. Péssimo, péssimo. Graças a Deus que hoje em dia, acredito eu, que o mundo tá girando aí pra gente rever essas questões, né? Muitas questões a serem revistas, mudou bastante. Mas ainda nós temos que respeitar, porque o aluno é uma pessoa também, né? Não é uma máquina que tem que responder o que você acha, o que você quer, na hora que você quer que acha. Então fui fazer minha prova lá. E aí, minha filha, você sabe que eu gosto de contar uma história. Aí, o que acontece? Fui fazer a prova. E bem besta. Assim, fui fazer a prova, primeira fase, segunda fase. Tinha a terceira fase.
Eu não sabia que tinha terceira fase. Aí a minha mãe, Ana, você passou, nós vamos ter que ir pra terceira fase, que é lá em Ouro Preto. Tem que ir lá em Ouro Preto fazer a terceira fase. Aí eu peguei aqueles cadernos, tudo, li quais eram as regras todas e tal, e fui. Wanderleia, quando eu e minha mãe descemos em Belo Horizonte, pegamos o ônibus para ir para Ouro Preto, eu olhei pro lado, tinha um rapaz com a bengala na mão, eu olhei pro outro, tinha um rapaz com um objeto estranho na mão, olhei pro outro, tinha alguém com uma roupa, um figurino diferente. Falei, será que tem alguma coisa que tem que apresentar? Prova prática. Prova prática. Aí eu peguei o negócio, fui ler lá nas miúdas, lá de baixo, escrito que tinha que você apresentar uma cena e cantar uma música. Na hora eu fiquei com mais medo de contar isso pra minha mãe, que ela ia me matar, né? Aí eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. A gente quase chegou em Ouro Preto. Eu preciso apresentar uma cena e cantar uma música. E eu não sabia. A minha mãe, agora não tem nem tempo de eu ficar brava com você. Nós vamos pegar isso aí e nós vamos fazer. Aí fomos, minha filha... Eu fiquei lá atrás, a gente ficou na casa de uma mulher lá, que a gente pediu abrigo lá, né? Que era amiga de amiga de amiga, que a gente ficou na casa da mulher pra não pagar hotel, né? Aí cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, você não tem nenhum livro de poesia, qualquer coisa, me dá qualquer coisa, né? Pra fazer. Aí peguei uma poesia da Cecília Meirelles, Mulher ao Espelho. Aí decorei aquela poesia, aí eu e minha mãe rodamos Ouro Preto pra pegar um objeto que tinha que ser uma cena com objeto. Aí compramos um espelho, daqueles que tem cabinho, tipo antigo. E a minha mãe que me dirigiu. Eu ficava na frente da cama dela e eu, mãe, vê se tá bom. O que você acha dessa ideia? Aí as músicas, eu cantava, a gente no ônibus pra ir de Mariana, que a gente ficou em Passagem de Mariana até Ouro Preto. Eu cantava as músicas e a minha mãe, não, aqui você tá mais afinada, não, ali você tá desafinada. Não. Depois eu fui descobrir que tinham vários colegas meus que estavam tentando há tempos e contratavam diretores pra poder dirigir a cena. E eu passei em 13º lugar, eu não acreditava que eu passei. Porque assim, minha mãe que me dirigiu, minha mãe que ouviu eu cantar e falou, não, tá desafinando menos, tá bom. Foi assim que eu passei. Você tem uma ideia. Você lembra a música? Lembro. Eu lembro que eu tava entre duas. Eu tava entre aquela... Palpite da Vanessa, não sei o que, da época, né? Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. E minha mãe, não, essa aqui você tá meio desafinando. E a outra era Maga Malabares, que a Marisa Monte canta, mas é do Carlinhos Brown. Isso. E aí essa minha mãe falou, não, vai nessa que eu acho que você vai conseguir. E passei cantando essa música. Mas nunca fiz aula de canto, nada. Foi minha mãe me ouvindo lá. E assim, o poema, você lembra? Putz. Se é aquele, já não tenho mais... Não? Eu acho que eu não lembro. Mulher é um espelho. Eu sei que ela fala das duas faces. Fala da face que ela vê e da face que ela carrega. Que ela já tá velha. E que a mulher que ela vê no espelho não é a mulher. Ela não se reconhece naquela mulher que ela se vê, entendeu? Sim. Então eu lembro que eu fiz assim: metade uma mulher nova e metade uma mulher velha. Uau. Então eu virava pra cá, falava, depois virava pra cá e falava. Mas eu não lembro certinho, não. Da Cecília Meirelles eu lembro de uma outra que eu tinha decorado até antes, no espetáculo que eu fiz de teatro amador. Porque nessas viagens todas, eu morei um tempo em Paraíso. Antes de eu fazer vestibular, eu morava em Paraíso. Eu morei em Paraíso, né? Morei 7 anos em Paraíso. A minha família da minha mãe é de lá. Quais cidades você morou, Ana? Putz... Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Não, eu morei na Itália, depois a gente morou em São Paulo. Minha mãe, quando veio do Brasil e com meu pai, moraram em Itajubá. Aí, quando a minha mãe foi para ter a minha irmã do meio, a gente foi para São Paulo. Depois de São Paulo, moramos em Vila Velha, que é onde a família do meu pai mora. Depois a gente veio para Paraisópolis. Depois de Paraisópolis, eu morei em Ouro Preto. Depois que eu me formei, eu fui para... teve um tempo que eu fiquei entre Paraíso e Ouro Preto. Depois eu fui para Florianópolis. Fui dar aula lá numa escola em Florianópolis. Depois de lá, eu fui para Argentina. E fiquei em La Plata, morei com o Maurício até da Torta da Montanha. Aí meu compadre, que é parente, ele é padrinho do Violeta, da minha filha. E depois que eu voltei da Argentina, que eu voltei para São Paulo. Aí morei em Poá e aí vim para cá, para São Bento. Uau! Meu Deus, hein? Já mudei muito. Bastante. Vou aproveitar a sua fala até para agora, nesse momento... agradecer a SBS Net. Nossa. Tá? Tenho que agradecer, todo mundo está ouvindo aí, né? Porque eles foram muito solícitos e contribuíram aqui com a nossa... toda essa estrutura, porque eles dinamizaram a nossa internet. Que bom. Né? Então, eu quero agradecer essa parceria.
Agradecer também aí nossa comedoria literária, que está fazendo aí a comidinha de todo mundo, né? Com a chefe Ariadne Nirumi. E acho que é interessante a gente ter essa gratidão aos parceiros, viu? Reconhecer que existem os micros mecenas que ainda ajudam no acontecimento da arte. Vamos voltar aqui para Ana. Ana, eu vejo na tua fala realmente um repertório, não é acadêmico, mas eu digo que eu vejo assim, um repertório muito forte, vamos dizer assim, pedagógico, didático. Você foi muito tempo professora da educação? Sim. Mas parênteses que minha avó era professora de jardim, minha mãe depois acabou saindo do consultório e indo para a faculdade para dar aula para os idosos, né, fazer esse trabalho. Meu pai é uma excelente pessoa com criança, né, tem o dom de ensinar coisa para criança, então tem essa genética também, né, no caso. Mas depois, eu sempre quis ser professora. Depois, quando eu fiz licenciatura em artes cênicas em Ouro Preto, a gente vê, né, bastante coisa de pedagogia e psicopedagogia. Sim. E, aliás, até mandar, não sei se ela está vendo, mas se alguém que conhece a gente quiser fazer uma lembrança, a Neide, que é a nossa professora eterna de pedagogia e psicopedagogia da faculdade, que ela pegava pesado com a gente, cada calhamaço de coisa para ler, estudar, para entender todo o desenvolvimento da criança e tal. Quando eu terminei de formar, essas viagens todas que eu falei que eu morei em vários lugares, sempre dando aula, em escola normal mesmo, escola formal, né, que fala. Sim. Dando aula, mas eu já dei aula para tudo quanto é tipo de idade. Já dei aula desde a pré-escola até em faculdade aberta terceira idade. Depois eu acabei dando aula também. Então já peguei um público vasto, assim. Dei aula para adolescentes, já dei aula, né, para alguns adultos. Então são esses anos todos. De escola formal foram quase 11 anos dando aula. De escola formal, dando aula de artes, né? Que eles põem artes lá, e aí tentando burlar um pouco, né? Depois eu resolvi sair mesmo, porque eu queria me dedicar mesmo ao teatro. Porque lá você tem que ficar sempre por conta todos aqueles conteúdos. Às vezes os alunos eles têm dom de outras coisas, mas tem que ficar dentro daquela coisa. Então, isso me irritava um pouco. Então eu quis sair. Mas eu sempre burlava. Era 10, 15 minutos de aula, a gente cumprindo o conteúdo e depois a gente fazendo o que a gente tinha que fazer, entendeu? Vocês querem fazer o quê? Desenho, vamos montar um teatro, vamos fazer uma dança, né? Tanto é que, com a graça de Deus, por onde eu passo, os meus alunos gostam de mim, me chamam, né? Nossa, são super queridos comigo, graças a Deus, né? Mas então, e daí na sequência veio o teatro? Aí depois que a Violeta nasceu, que eu resolvi botar a cara no sol. Porque eu comecei a perceber que na escola eu tava fazendo as coisas junto com os meninos. E eu falei assim, gente, tá parecendo que eu sou colega dos meninos. Né? Os meninos de terceiro ano, de segundo ano. Eu falei, não, eu tô virando uma artista frustrada. Eu preciso botar a cara pra bater. Aí eu resolvi começar a dar aula só de teatro. Aí eu fiz algumas parcerias com o Teatro Garagem Fuscalhaço, alguns projetos próprio PROAC, algumas oficinas que eu também dou de expressão corporal voltada para o feminino e tudo mais, né? Até com a Érica, provavelmente a Érica também está assistindo. A Érica, que é psicóloga, trabalha em Paraíso, né? Érica foi a primeira a entrar na sala para assistir. E minha amigona. E, enfim, essas coisas todas assim que foram contribuindo, né, para eu ganhar essa força e desenvolvendo esse método. Aí teve a nossa parceria, né, claro, né, que aí, Ana, vamos fazer aula de teatro, vamos começar com infanto juvenil, vamos tentar casar essa ideia de ser um livro e fazer a peça do livro. E aí, além do projeto ser maravilhoso, Deus mandou pra gente alunos maravilhosos. Incríveis! Aliás, eu acho que Deus, cada ano, vai escolhendo, né, Vanderleia? Nossa! A dedo, assim. Gente, esse grupo vai entrar e ficar na história. Promete. Persona Z, ou Personas, que eles falam. Personas, com Z, com viu? Z, eles são chiques, Eles são incríveis. E assim, a gente já vivenciou muita coisa aqui, né? Nesse período que para criança, gente, para criança, se para gente adulto, né, essa compreensão desse momento distópico, atípico, neurótico, cheio de terrores, horrores, né, e fases,
já é ruim. Imagina para um grupo de crianças superativos, dedicados a estudarem, lerem, interpretarem. A alegria deles estarem aqui sábado de manhã, né, Ana? Sim, muita. De repente, tudo online. Aí, essa experiência, eu acho que é interessante ser compartilhada, porque muita gente do teatro fala, agora não tem mais jeito. Não, gente. A gente tem aqui uma experiência viva de que é possível fazer um teatro virtual. É ou não é, Ana? Sim, mas eu acho que... Conta de todo o processo. Eu acho que o segredo aí, que aí eu acho que vai de professor para professor, mas pelo menos meu perfil como professora, né? É sempre a questão, duas coisas. Uma, de sempre estar tratando os meninos de igual para igual no sentido de, vocês acham legal a gente fazer isso? Eu tô pensando em fazer isso. O que vocês pensam? Vamos trabalhar esse livro? Vamos dividir em capítulo? Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou explicando para eles como a gente vai fazendo, para eles, se eles tiverem alguma dúvida, perguntar para mim. Professora, mas por que a gente está fazendo isso agora? Não, a gente está fazendo isso agora por isso, por isso. Tem como negociar isso, aquilo? Não, tem como negociar. Então, essa abertura. Porque eu quero deixar claro aqui que esse grupo de teatro infanto-juvenil, como a gente não conseguiu formar turmas de idades específicas, porque as pessoas querem fazer, mas às vezes não tem um número, né, de 30, 40, 50 pessoas para poder criar várias turmas com uma idade específica. Então, é um grupo variado, que vai de 7, 8, 10 anos até 13. Né? Então, parece pouco, mas para eles a mudança é muito grande. Então, é bem variado. E aí, o que acontece? Essa é a primeira coisa, sempre estar dialogando e respeitando o que eles também pensam. E a segunda é o vínculo. É o vínculo, a gente cria um vínculo. Eu acho que eu tenho esse defeito até. Eu crio vínculo até de mãe, sabe? Tipo, eu crio um vínculo de perguntar, de querer saber e começar a aula e a gente conversar. Pessoal, vamos fazer então pelo Google Meet, vamos fazer pelo Zoom, como que vai ser? Não, Ana, vamos fazer pelo Google Meet. Então, assim, chegou num ponto que a nossa peça, a gente teve que fazer ensaio geral, cada um na sua casa, no Google Meet. Sim. E os meninos, cada hora, cada um com figurino, tentando imaginar onde estava a cena, e passando a fala, e o outro respondendo, e um ajudando o outro a compor figurino, compor maquiagem. Foi um trabalho em equipe. Então, assim, além de, claro, ser sempre imprescindível, você ter um projeto, você ter uma... E eu sou super neurótica com isso, sistemática. Tem que ter o projeto, tem que ter toda a programação, o cronograma, a didática, onde você quer chegar. Vanderlei também é super cuidadosa com isso. Qual é o livro? Qual que a gente vai pegar? Qual é a edição do livro? Né? A gente lê o livro, lê com as crianças, né? Tira as dúvidas. Além de tudo isso, que é fundamental, que eu acho que é o que dá a base, e eles se sentem seguros, é essa questão mesmo de sentir que aquilo ali é um grupo. Então, a gente tava lá no Google Meet, e aí, beleza, como é que tá, gente? Como é que tá aí? Essa semana de pandemia foi difícil? Não, professor, foi assim, não foi? Então, eu trato eles como se eles fossem meus amigos, sabe? Tipo, e como se a gente estivesse montando uma coisa assim, de igual para igual. Eu não tenho essa diferença. Claro que sim, eu sou autoridade, eu coloco limite. Sim. Precisa ficar brava, precisa conversar com a mãe. Claro, né? Mas assim, eu tento sentir que a gente é um grupo, que a gente está fazendo junto, que cada um tem um trabalho muito sério a contribuir. Então eles levam isso a sério, e sabe? O mais interessante é assim, já vamos para o 3º ano. Sim, nossa, nem parece, né? Não, 3º ano de teatro, né? E o mais interessante é que a gente, na pandemia, né, como eles mudaram. Eles cresceram. Eles crescem muito, né? A gente viu, assim, a turminha crescendo, né, Ana? Foi. Então, é muito interessante falar sobre isso. Sim. Esse recado aí para os artistas que estão achando que não dá para fazer mais nada, é possível. Até porque também a gente tem que entender essa questão da pesquisa, gente. Não existe teatro sem pesquisa, não existe nenhum estudo. A arte não é loucura, como todo mundo acha, sou artista, vou sonhar, Não, a arte é disciplina, é pesquisa, né? E o mais interessante é que essas crianças, elas estão se desenvolvendo
com esses hábitos. Com esse olhar, né? Esse de responsabilidade. Olhar, é cultura, cultivo, né? Que se habitua. Sim, acho importante falar, porque isso é uma análise que eu tenho, assim, de já ter morado em cidade grande e cidade pequena. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu pensei eu não quero ficar nos grandes centros. Porque nos grandes centros já tem muita gente fazendo e já tem muita gente que tem acesso a isso, apesar de ter as diferenças sociais e tal. Eu quero que nas cidades pequenas tenham isso. Eu não quero que fique só São Paulo, Rio, Curitiba, Bahia, não sei o quê, sabe? E o resto? O Brasil é o resto. O Brasil é o resto, gente. O Brasil não são esses lugares, né? Somente. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu fui adolescente em Paraisópolis. Eu sei o que é isso. Eu sei como é. Então, essas cidades pequenas, e não é só aqui, Minas, São Paulo, é o Brasil inteiro. Tem ainda essa visão retrógrada de achar que teatro é pegar o texto, cada um divide o personagem, cada um decora sua fala, cada um vê a sua roupinha, faz a mãe manda fazer na costureira. Linda. Né? Tem que ficar bonita. Bonita. Né? Tem que ficar linda, bonita. É o conceito de quero fazer o personagem lindo. Bonito, E aí... Não é bonito, não é o personagem. Não. E aí, o que acontece? Nós estamos... Acho que isso... Olha, eu vou jogar, assim, meus colegas que estudaram ou que sabem mais do que eu, que me perdoem. Mas é de 1940, 1930, 1910, sei lá, que o pessoal fazia isso. E olhe lá, hein? Porque tem o pessoal de vanguarda e tudo mais. Então, assim, não existe isso, gente. Teatro é outra coisa. Hoje já nossa. Senão a gente desconsidera todo o movimento dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Não é isso teatro mais. Então, assim, as pessoas precisam entender que teatro é criação, é estudo de texto, é mudar a fala. Por exemplo, eu falo com os meus alunos, vocês não precisam decorar o texto. Vocês precisam entender o que o texto está falando. Então, assim, decora. Professora, chegou lá na hora, o que eu faço se eu esqueço o texto? Improvisa, né? Entende o que você tem que falar. Eu entendi, eu preciso falar isso, que senão meu colega não consegue entrar. Então, tá bom. E o conceito de improvisação, não é improvisação no sentido de, vou fazer uma gambiarra aqui, né? Gambiarra no mau sentido, porque gambiarra até é um termo de iluminação de teatro, né? Mas enfim, falando do termo pejorativo. Não é fazer qualquer ajuste, né? É construir junto, construir personagem. Por que meu figurino tá assim? As cores de todo mundo, né? Visão estética, o trabalho coletivo. Mas de tudo isso, o que eu acho imprescindível é aprender a trabalhar no coletivo. No coletivo. Porque hoje em dia, sabe, você consegue achar em outros lugares a questão estética, a questão de uma maquiagem, num desfile, né? Você consegue fazer análise de texto, né, fazendo outras coisas. Mas e o trabalho coletivo? E a dificuldade que um tem do outro? E apontar que o outro errou, não errou? E o erro do outro é meu erro também? Porque se a peça dá errado, não só é aquele que errou, é todo mundo. Legal. Então é o trabalho do coletivo, né? Olha, aí já fazendo isso, acho que é legal a gente falar do método que a gente está usando aqui, que é sim o método Coringa, porque desconstrói o ego. Ótimo. Né? Que é cada um saber fazer o personagem do outro, e isso está sendo bem discutido. Gente, por incrível que pareça, Ana, nós temos só mais 5 minutos. Passou muito rápido, não foi? Olha, gente, eu vou falar para vocês. Esse sofá da Adelaide é um abraço de arte, não é, Ana? Tipo tricoteiro, né? Olha lá. É muito lindo, viu? É muito gostoso. E aproveitando a Ana, aproveitando que a gente está terminando, né? Eu queria que a Ana falasse um pouco. Quando abre as inscrições... Né? Já tem sugestão aqui para esse ano? Como é que vai ser? Já. Você tem isso na cabeça? Já, tem, Tá. Acho que sim. Você me corrige qualquer coisa. Pessoal, então é assim, ó. Os alunos que já estão inscritos, que já fazem, né, teatro, tudo bem. Os que quiserem entrar, que quiserem fazer parte, né? Entrem em contato a partir, acho que do dia 17, né? Que é quando já acabou o Virtuarte, que a gente já deu uma respirada e já consegue, né, começar a atender. Façam suas inscrições. Geralmente a gente pede para ser acima de 7, 8 anos, né? Talvez uns 9 é legal. Mas também varia do perfil de criança para criança. Então, se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Em relação a ser mais velho ou não, também entre em contato com a gente. Porque dependendo do número de pessoas, dá pra gente formar outras turmas, dividir. Isso tudo é negociado. As aulas vão começar 10 de abril.
As aulas geralmente são das 9 da manhã, né? Das 9 ao meio-dia, das 9 às 11, depende muito, varia. Quando é presencial, a gente faz, né? 2h30, 3 horas de aula, porque a gente alonga, aquece, faz exercício de interação, integração do grupo, para depois começar todo o trabalho, né? Técnico de teatro mesmo. Então demora um tempo, precisa desse tempo todo. Online não, a gente faz um pouco menos reduzido, né? Para também não ficar tão cansativo, mas a gente faz tudo isso também. Dou alongamento, faço alongamento junto com eles, passo os exercícios. No primeiro ano a gente trabalhou bastante coisa técnica e básica do teatro. Nesse segundo ano a gente trabalhou bastante construção do personagem, que foi até isso que a Wanderleia falou desse sistema Coringa, que é todo mundo no começo, cada hora fazer um rodízio de todo mundo fazer todos os personagens, né? Pra no final a gente escolher quem vai ficar com que personagem. E curiosamente essa técnica foi desenvolvida, né? Augusto Boal, que foi usada na época da ditadura, da repressão, que os artistas não podiam se encontrar, né? Mas que todos tinham que estar preparados para se apresentar. Ana, que bárbaro. Gente, só para encerrar, eu sei que vocês estão aí curiosos. Ana, agora, está estudando astrologia. Sim. Ana, astróloga, ela olha pra você e já fala, você é de Libra. Deus tá vendo. Tô brincando, gente. Isso é o que a gente acha, né? Mas só pra fechar, sim. Tá firme? Então, eu e minha mãe no começo da pandemia, minha mãe desde sempre tem mapa da gente, né? Diz ela que ela começou a estudar astrologia pra tentar me entender melhor, porque eu era muito... funcionava muito diferente dela. Mais emotiva e tal, né? Mas aí a gente começou a estudar e faz reunião todo dia pra gente trocar figurinha. Fizemos alguns estudos mais aprofundados e tal. E no ano passado começamos a pegar uns amigos pra estudar, pra fazer o mapa, né? E depois, com o tempo, já foi o amigo do amigo do amigo do amigo. E aí já começou a virar quase que uma coisa mais séria, né? Tipo, já estamos cobrando um pouquinho, né? Porque a gente também não é aquela, como diz outra, Cláudia Lisboa, né? Que eu sigo e tal. A gente pega como referência. Mas também a gente está fazendo, vamos começar agora em março, dia 20. Quem quiser também se interessar, só me procurar. A gente faz o mapa, a gente gera um mapa gratuito na internet e aí a gente faz o que a gente chama de método de integração através da astrologia. Que é o quê? Pegar todas aquelas informações do mapa, traduzir para uma linguagem mais corriqueira para ajudar a pessoa no autoconhecimento. Que a gente acredita na astrologia como autoconhecimento, não como previsão, sabe só, Muito bom. Gente, eu sei, né? Nossa, como esse papo tá gostoso, a gente ficaria aqui, ó, muito tempo. Mas a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco nós temos Nádia Gagauz apresentando uma personagem incrível que ela fez no cinema. E depois nós teremos o quê? Nós teremos um bate-papo sobre a figura da mulher no cinema com Liz Vamp e o diretor de cinema, o El Darwin. E para encerrar a gente vai ter, sabe o quê? Músicas de cinema com a banda Jukebox. Fiquem atentos e vamos ter que encerrar. E foi um prazer, Ana, ter você aqui conosco. Muita coisa bacana, né? E fiquem atentos às inscrições que... do dia 17 ao dia 25, tá bom? Quer fazer teatro? Se tiver pandemia, vai ser online. Não desistam. Façam inscrições e continua fazendo, porque vai passar, não vai, Ana? Vai. Uma hora passa. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer você conosco. Obrigada, equipe. E até amanhã, no Sofá da Adelaide.